Bem-vindos à nossa aula de número 233, a delimitação das funções governamentais. Como sempre estamos fazendo, compartilhando diretamente do PDF, nós assim continuaremos, não é? Mas olha que assunto bacana, muito importante para quem quer realmente se aprofundar no pensamento filosófico, político-filosófico do Ivan Mises, né? Várias escolas de pensamento ostentando nomes pomposos, do tipo filosofia da lei e ciência política, procuraram inutilmente determinar quais seriam as legítimas funções do governo. Partindo de suposições inteiramente arbitrárias, colocando-se no papel de juízes supremos dos assuntos terrenos, estabelecem valores e uma noção de justiça que pretensamente alegam ser absolutos e eternos. Confundem os seus próprios julgamentos de valor, baseados na intuição, com a voz do Todo-Poderoso ou com a natureza das coisas. Então, eu tenho que falar que eu não vejo muita diferença dos juízes brasileiros com o que foi escrito aí. Na realidade, não há nada que possa ser considerado como um critério perpétuo do que seja justo ou injusto. Como critério, perdão, a natureza ignora a noção de bem e mal. Não matarás, certamente não é uma lei natural. O traço característico das condições da natureza está no fato de que um animal tenta matar outros e que muitas espécies não conseguem sobreviver a não ser matando outras. A noção de bem e mal é uma invenção do homem, um preceito utilitário concebido para tornar possível a cooperação social sob o signo da divisão do trabalho. Todas as regras morais e leis humanas são meios para a realização de determinados fins. Só examinando seriamente a sua utilidade para a consecução dos objetivos que se pretende alcançar é que podem ser qualificadas de boas ou más. Vou pegar uma bazuca para acertar numa formiga, uma má escolha. É isso. Pessoal, uma das coisas mais importantes, e eu, né, obviamente que eu comecei essa minha 10ª leitura, já falei para vocês, preparado para perder mais uma do velhinho, mas o que ele está colocando aqui é que não são, os direitos naturais não vêm antes da sociedade escolhê-los como meios para atingir fins. Então, o não matarás certamente não é uma lei natural. Aliás, o traço característico das condições da natureza está no fato de que um animal tenta matar outros e de que muitas espécies não conseguem sequer sobreviver a não ser matando outras. A noção de bem e mal é uma invenção do homem, um preceito utilitário que nos traz muita utilidade, concebido para tornar possível a cooperação social sob o signo da divisão do trabalho dentro do capitalismo. Todas as regras morais e leis humanas são meios para a realização de determinados fins. Todas as regras morais e leis humanas são meios para a realização de determinados fins. Só examinando seriamente a sua utilidade para a consecução dos objetivos que se pretende alcançar é que podem ser qualificadas de boas ou más. Da noção de lei natural, algumas pessoas deduzem a legitimidade da instituição da propriedade privada dos bens de produção.
Outros recorrem à lei natural para justificar a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Sendo a ideia de lei natural arbitrária, tais discussões não podem chegar a qualquer conclusão. Durante anos, durante anos, faz 10 anos que eu acabei de estudar a primeira vez, mas durante anos eu fui meio que contra isso daqui. Pois bem, não há como ser contra. O Estado e o governo não são fins, são meios. Só os sádicos sentem prazer em fazer mal a outra pessoa. Bonitinho quando o Mises já correlaciona quem vai trabalhar na polícia, né? No Estado, né? Com os sádicos. As autoridades estabelecidas recorrem à coerção e à compulsão para poderem salvaguardar o tranquilo funcionamento de um sistema específico de organização social. A amplitude com que poderá ser utilizada a coerção e a compulsão, assim como o conteúdo das leis que o aparato policial deve fazer respeitar, são condicionados pela ordem social adotada. Vocês entenderam isso? As autoridades estabelecidas recorrem à coerção e à compulsão, ao uso da força, às penas, penalidades, a impor sofrimento a quem desobedece, para poderem salvaguardar o tranquilo funcionamento de um sistema específico de organização social. Seja o socialismo, seja a gente numa sociedade capitalista que aceita o Estado para fazer cumprir aquele papel zico pequenininho. A amplitude com que poderá ser utilizada a coerção e a compulsão, assim como o conteúdo das leis que o aparato policial deve fazer respeitar, são condicionados pela ordem social adotada. Ora, se ele vai na casa do outro, tomar a casa do porque o cara não pagou IPTU, porque ele não vê razão de pagar IPTU, uma vez que a casa é dele, ele que construiu, não há nada que o Estado faça para ele, mas o Estado fala que tira dele para dar para os pobrezinhos. Esse é o fazer respeitar uma lei que é condicionado pela ordem social que está adotada. Sendo o Estado e o governo criados com o objetivo de garantizar, né, então em espanhol, de garantir o funcionamento de um sistema social, a limitação das funções governamentais dependerá necessariamente das características desse sistema social. O único critério para apreciar as leis e os métodos usados para sua implementação é verificar se são ou não são eficientes para salvaguardar a ordem social que desejam preservar. Veja bem, o único critério para apreciar as leis e os métodos usados para sua implantação é verificar se são ou não eficientes para salvaguardar a ordem social que desejam preservar. Se um juiz de direito relativiza a propriedade privada, porque o caminho dessa nova ordem social que esses burocratas às vezes querem implementar como socialismo, este ato de prejudicar o dono da propriedade privada para satisfazer terceiros é algo planejado, tramado. A noção de justiça só faz sentido quando referida a um sistema de normas específico que se presume incontestável e à prova de críticas. Nossa Constituição e todo o nosso judiciário está longe disso, já acabou. Por isso que eu digo que a República é um teatro hoje, porque ela já acabou. Muitas são as pessoas que se apegaram à doutrina de que a noção de bem e de mal se acha estabelecida desde tempos imemoriais e para a eternidade. A tarefa dos legisladores e das cortes de justiça seria descobrir o que é certo e justo à luz de um imutável conceito de justiça. Essa doutrina
que resultou num conservadorismo inflexível e na petrificação de velhos costumes e instituições, foi contestada pela doutrina da lei natural. Às leis positivas do país foi contraposta a noção de uma lei superior, a lei natural. Com base num hipotético e arbitrário direito natural, as leis e instituições vigentes seriam qualificadas de justas ou injustas. Bom legislador seria aquele que elaborasse leis positivas que coincidissem com a lei natural. Olha só a miscelânea. Vou ler novamente esse parágrafo. A noção de justiça só faz sentido quando referida a um sistema de normas específicos que se presume incontestável e à prova de críticas. Muitas são as pessoas que se apegaram à doutrina de que a noção de bem e de mal se acha estabelecida desde tempos imemoriais e para a eternidade, que isso é um dado a priorístico, um dado irredutível, não como coisas que a ordem espontânea vai desenhando. A tarefa dos legisladores e das cortes de justiça seria descobrir o que é certo e justo em relação à luz de um imutável conceito de justiça. Essa doutrina, que resultou num conservadorismo inflexível e na petrificação de velhos costumes e instituições, foi contestada pela doutrina da lei natural. Para as leis positivas do país, foi contraposta a noção de uma lei superior à lei natural. Então, para as leis positivas de um país, você tinha que contrapô-las à noção de uma lei superior, à lei natural. Com base num hipotético e arbitrário direito natural, que seria arbitrário, neste caso, as leis e instituições vigentes seriam qualificadas de justas ou injustas. Bom legislador seria aquele que elaborasse leis positivas que coincidissem com a lei natural. Os erros básicos implícitos nessas duas doutrinas já foram desmascarados há muito tempo. Quem por elas não se deixou iludir, sabe que o apelo para a justiça num debate relativo à elaboração de novas leis é um caso de círculo vicioso. Os erros básicos implícitos nessas duas doutrinas, ou seja, escrever leis positivas ou tentar dizer que a lei natural vai regrar um positivismo e as leis positivas, esses erros já foram desmascarados há muito tempo. Escrever uma nova Constituição, como querem alguns, só faria sentido se fosse para levarmos o que o Mises tem para falar agora a sério. Quem por elas não se deixou iludir sabe que o apelo para que se faça justiça num debate relativo à elaboração de novas leis é um caso de círculo vicioso, cada um colocando seus critérios arbitrários do que se acha justo, certo. De lege ferenda, em relação a uma lei a ser feita, não cabe falar de justiça. A noção de justiça só pode ser logicamente invocada de lege data, no caso de lei existente. Só faz sentido quando significa aprovar ou desaprovar um comportamento específico com base nas leis vigentes no país. Ao se proporem mudanças no sistema legal de uma nação, ao se reescreverem ou se revogarem leis existentes e se elaborarem novas leis, a questão não é de justiça,
O que cabe é examinar a utilidade ou conveniência dessas mudanças para o bem-estar geral. Não há o que possa ser considerado como uma noção absoluta de justiça, sem que referência seja feita a um sistema específico de organização social. Não é a justiça que define a escolha de um determinado sistema social, é, ao contrário, o sistema social que define o que deveria ser considerado bom e mal. Fora do contexto social não existe bem ou mal. Para um hipotético indivíduo isolado e autossuficiente, as noções de justo e injusto são desprovidas de interesse, sentido ou qualquer outra coisa. Tal indivíduo só poderia distinguir entre o que lhe é mais vantajoso e o que lhe é menos vantajoso. A ideia de justiça se refere sempre à cooperação social, ao capitalismo. Perdão, a cooperação social está dizendo, independentemente mas a cooperação social. Não tem sentido justificar ou rejeitar o intervencionismo com base numa ideia fictícia e arbitrária de justiça absoluta. É inútil considerar as legítimas tarefas do governo a partir de algum padrão de valores imutáveis, pré-estabelecidos. Ainda menos admissível é deduzir quais devam ser as funções adequadas do governo a partir da própria noção de governo, Estado, lei e justiça. Ainda menos, vou voltar, admissível é deduzir quais devam ser as funções adequadas de governo a partir dessa noção de governo que nós temos, essa justiça. Isso é um regressozinho infinito, um círculo vicioso. Era precisamente isso o que havia de absurdo nas especulações do escolasticismo medieval de Fichte, de Schelling, de Hegel e da Begriffsjurisprudência alemã. Conceitos são ferramentas do raciocínio. Não podem jamais ser considerados princípios reguladores de normas de conduta. Afirmar que as noções de Estado e de soberania implicam logicamente em supremacia absoluta e que, portanto, excluem qualquer ideia de limitação das atividades do Estado é mero exercício supérfluo de ginástica mental. Lerei novamente. Afirmar que as noções de Estado e de soberania implicam logicamente em supremacia absoluta e que, portanto, excluem qualquer ideia de limitação das atividades do Estado, é mero exercício supérfluo de ginástica mental. Ninguém contesta que o Estado tem o poder de estabelecer um regime totalitário num território em que seja soberano, de que juízes e promotores possam punir aqueles que eles julguem que têm muito. Vamos puni-lo? Não gosto do jeito de falar prepotente e arrogante e pode puni-lo? Ninguém duvida de que a pior bobagem que o homem passou a crer que decisão de juiz não se discute, se cumpre, por medo da penalidade que o juiz pode lhe impor. Isso é o maior ato de covardia e fraqueza da humanidade. A questão a ser respondida é se tal regime seria vantajoso do ponto de vista da preservação e do funcionamento da cooperação social. Em relação a essa questão, a exegese sofisticada de noções e conceitos não tem a menor utilidade. Ela terá de ser respondida pela praxeologia e não por uma pseudo-metafísica do Estado e do direito. Vou dar essa aula para o pessoal lá do grupo, né? A filosofia do direito e a ciência política não conseguem atinar com uma razão que justifique por que o governo não deveria controlar preços e não punir os que desrespeitassem o tabelamento de preços, da mesma maneira que não pune assassinos e ladrões.
Para os defensores dessas doutrinas, a instituição da propriedade privada seria meramente um favor revogável concedido graciosamente pelo soberano todo-poderoso aos insignificantes indivíduos. Revogar total ou parcialmente as leis que concedem esse favor seria um ato legítimo e normal. Nenhuma objeção razoável poderia ser apresentada contra as medidas de expropriação e confisco. O legislador teria a liberdade de substituir o sistema de propriedade privada dos meios de produção por qualquer outro sistema social, da mesma maneira que tem a liberdade de substituir o hino nacional até então adotado. O preceito cartel est notre bon plaisir seria a única norma a ser obedecida pelo legislador soberano. Eu pulei algum item? Me perdoem, eu pulei algum item de nota de rodapé? Ah, tá. Literalmente, jurisprudência ideal, né? Escola de juristas alemães, segundo a qual as leis ideais são aquelas baseadas na análise lógica dos conceitos legais. Lá, pelo aquele termo em alemão, Begriffsjurisprudenz, né? Pois bem. Ah, em contraposição a todo esse formalismo e dogmatismo legal, é necessário enfatizar novamente que o único propósito das leis e do aparato social de coerção e compulsão é salvaguardar o funcionamento regular da cooperação social. É óbvio que o governo tem o poder de decretar o tabelamento de preços e o de prender quem comprar ou vender por preços maiores que os tabelados. Mas a questão está em saber se, com essa medida, o governo conseguirá ou não atingir os objetivos que pretendia atingir ao adotá-la. Estamos diante de uma questão exclusivamente praxeológica e econômica. Nem a filosofia no direito, nem a ciência política tem qualquer contribuição a dar para esclarecê-la. O problema que temos de examinar ao analisar o intervencionismo não consiste em procurar definir quais seriam as tarefas naturais, justas e adequadas do governo. A questão a examinar é a seguinte: como funciona um sistema intervencionista? Poderá esse sistema alcançar aqueles objetivos que o governo, ao adotá-lo, pretende atingir? Não vai se tratar disso agora, mas eu vou dar um spoiler. Ou vai tentar cada vez mais consolidar seu poder, expropriando as pessoas e levando para o socialismo? A forma, relativizando o direito à propriedade privada das pessoas. A forma confusa e a falta de critério com que têm sido examinados os problemas relativos ao intervencionismo são verdadeiramente surpreendentes. Existem pessoas, por exemplo, que argumentam assim: é óbvio que os regulamentos de tráfego nas estradas públicas são necessários. Eu não sei, mas falta QI para algumas pessoas, normalmente. Bom, ninguém alega que a liberdade do motorista foi diminuída pela interferência do governo. Portanto, os defensores do laissez-faire se contradizem ao condenar a interferência do governo nos preços de mercado e aceitar a regulamentação do tráfego feita pelo governo. O equívoco desse argumento é evidente. A regulamentação do tráfego nas vias públicas compete, evidentemente, ao órgão estadual ou municipal responsável pelo bom funcionamento das mesmas. Compete à direção da Companhia de Estradas de Ferro estabelecer o horário dos trens, assim como compete ao gerente do hotel decidir se deverá haver música no restaurante. Se a estrada de ferro ou o hotel pertencem ao governo, cabe-lhe determinar essas coisas. Se há um teatro de ópera do Estado, cabe ao governo decidir quais as óperas que deveriam e quais as que não deveriam ser apresentadas. Isso não significa, entretanto,
que também caiba ao governo decidir sobre essas coisas num teatro de propriedade particular. Entenderam? Os intervencionistas repetem seguidamente que não pretendem acabar com a propriedade privada dos meios de produção, com as atividades empresariais e nem abolir o mercado. Os defensores da Sozialmarktwirtschaft, economia social de mercado, a mais recente variante do intervencionismo, também proclamam que consideram a economia de mercado como o melhor e mais desejável sistema de organização econômica da sociedade e que, e que se opõem à onipotência do governo. Característica do socialismo, isso aí. É claro que esses defensores de uma solução intermediária rejeitam com a mesma veemência o liberalismo manchesteriano ou do tipo laissez-faire. É necessário, dizem eles, que o Estado intervenha no mercado, onde e quando o livre jogo das forças econômicas resultem em situações consideradas socialmente indesejáveis. Aí qualquer juiz, cabeça de nós, de miolo, de bagre, se vê no direito de relativizar a propriedade privada. Ao fazer essa afirmativa, consideram evidente o fato de que cabe ao governo determinar em cada caso quais são os fatos econômicos socialmente desejáveis e quais os que não o são. E, consequentemente, se deve ou não haver uma interferência no mercado. Subjetividade total, arbitrariedade, que normalmente privilegia quem mantém o sistema operando. Todos esses defensores do intervencionismo não chegam a perceber que a implementação de seus programas implica no total domínio do governo sobre todos os assuntos econômicos. Eles não conseguem entender que uma intervenção chama outra dentro do mercado, porque o livre mercado é mais perfeito e absolutamente mais perfeito do que qualquer possibilidade do governo fazer algo que possa ajudar. Então, quando o governo faz algo tentando ajudar, ele cria um problema. E aí, ele tem aquele que ele considerava que ele deveria ter resolvido e não era problema dele, e mais um que ele criou. E aí ele tem dois. E ele vai tentar resolver os dois. E viram quatro. E ele vai tentar resolver os quatro. E aí nós já temos oito, e assim se vai a progressão aritmética. Não é isso? Todos esses defensores do intervencionismo não chegam a perceber que a implementação de seus programas implica no total domínio do governo sobre todos os assuntos econômicos, o que forçosamente haverá de conduzir à implantação de um regime socialista que não é diferente daquele denominado de modelo alemão ou de Hindenburg. Então, aqui Mises chegou onde a gente queria chegar. Todos esses defensores do intervencionismo não chegam a perceber que a implementação de seus programas implica no total domínio do governo sobre todos os assuntos econômicos, o que forçosamente haverá de conduzir, sim, para a implantação de um regime socialista que em nada será diferente do nazista, denominado de modelo alemão ou de Hindenburg. Se compete ao próprio governo decidir se determinada situação econômica justifica ou não a intervenção do Estado. Já não há mais atividade econômica regulada pelo mercado. Repito, se compete ao próprio governo decidir se determinada situação econômica justifica ou não a intervenção do Estado, já não há mais atividade econômica regulada pelo mercado. Eu não sei se vocês entenderam efetivamente o que eu acabei de ler. Eu vou ler novamente antes que vocês falem a palavra que um verdadeiro minarquista como eu mais odeia. Na verdade, são duas palavras. Se compete ao próprio governo decidir
se a economia está indo bem ou mal, se determinada situação econômica justifica ou não que ele aumente taxa de juros ou diminua taxa de juros, ou invista em determinados segmentos que precisam ser exaltados, ou dê subsídios ao agronegócio, porque já pensou, a gente precisa de comida no prato. Quando isso acontece, queridos, quando é o que nós vivemos, queridos, já não há mais atividade econômica regulada pelo mercado. O nome daquela entidade que eu odeio chama-se Banco Central. No entanto, hoje, já mais velho, sabendo lidar com essas gambiarras, sabendo que muitas pessoas vão ficar pobres por conta dessas gambiarras governamentais, ela não é a que eu odeio mais, porque eu sinto que o sofrimento do povo ele não é completamente imerecido. Não é. É merecido, em grande parte. Só não digo que é totalmente merecido, porque nós não permitimos que todo cidadão, antes de qualquer coisa, estudasse a ação humana. Eu tenho certeza que se estudasse, entenderia essa questão propriamente dita, e aí sim, uma força leninista ou modelo russo, né, de socialismo, seria combatida à força, e aí seria uma guerra. Mas tudo que eu expliquei é as políticas econômicas do Banco Central empobrecem, e eu odiava demais o Banco Central, era o meu primeiro na lista. Hoje é o Judiciário. O Judiciário como o é, representando esse Estado que é o Estado intervencionista. Já não são os consumidores que, em última análise, determinam o que deve ser produzido, em que quantidade, de que qualidade, por quem, quando e como. Cabe ao governo decidir estas questões. Seus representantes intervirão sempre que o resultado do funcionamento do mercado for diferente do que eles mesmos consideram como socialmente desejável. Ou seja, o mercado é livre na medida em que fizer precisamente o que o governo deseja. É livre para fazer o que as autoridades consideram certo, mas não para fazer o que consideram errado. A decisão quanto ao que é certo e o que é errado cabe exclusivamente ao governo. Dessa maneira, a doutrina e a prática do intervencionismo vão gradativamente abandonando o que originalmente se distinguia do socialismo puro e simples para terminar adotando um regime totalitário de planejamento central. É assim, fatia a fatia, que se implanta o socialismo. Aula magnífica, maravilhosa, que vale todo um ver, rever, quantas vezes forem necessárias para ficar gravada no cérebro. Caso um dia você tenha Alzheimer e esqueça até quem é sua esposa e seus filhos, esse item 3 não saia da sua cabeça. Até a nossa próxima aula, pessoal.